Quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje, com o tema. Volta aí um pouquinho. Se você que anota, aí ficou emboladinho aqui. O chamado de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Eu queria que hoje você me desse o máximo da sua atenção. Eu sei que parece que toda mensagem eu digo que é a mais importante, mas é porque talvez seja a mais importante hoje para a sua vida. Eu não sei dizer. O que eu sinto no meu coração é que o que eu vou compartilhar pode ser um divisor de águas de toda a sua jornada espiritual até hoje. Eu não quero ser ousado e muito menos arrogante com o que eu vou dizer. Eu quero que você entenda. Eu estou sendo simplesmente realista. É possível que a grande maioria de vocês nunca tenha entendido o que é ser um cristão. É possível que vocês, aqui a grande maioria dos que estão aqui, não sabem o que é seguir a Jesus. Não tem noção alguma do que isso implica, do que é. A grande maioria das pessoas aqui, acredito eu, pela minha percepção de pastoreio, de conversar, de ajudar as pessoas, de interagir com cada um de nós. Não é um julgamento que eu estou querendo dizer, não é um ataque que eu estou querendo dizer. É que é realmente o que você aprendeu, viveu, ou te explicaram, ou entendeu até hoje, a respeito da fé e do evangelho. É muito provável que esteja totalmente distante do que é o que Jesus estabeleceu, que era ser um cristão, que era ser um discípulo, o que isso significa? Quando é que eu me torno um cristão? O que é ser um discípulo de Jesus? Quando é que eu sou salvo? Esse é um tipo de dúvida. Quando é que você sabe se você é salvo? Você sabe se você tem uma eternidade que está garantida ao céu com Ele? Você sabe se você realmente é um cristão de verdade? Você sabe identificar, na verdade, o que é ser um cristão? O que marca? Quais são as características? Quais são os elementos disso que nós chamamos seguir a Jesus? Seja qual for a expressão. Mas o que isso significa de verdade? Principalmente num país extremamente cristão como o nosso, seja ele católico ou evangélico, mas predominantemente cristão como é o Brasil, eu tenho não só a impressão, eu tenho a convicção que a grande maioria dos que se dizem cristãos não sabem o que isso significa. Não tem noção do que isso implica. E vocês e nós estamos incluídos nisso. Há uma grande probabilidade de você não ter noção alguma. Eu vou dar exemplos aqui hoje, talvez. Eu vou falar de coisas que talvez você nunca relacionou isso com o fato de se tornar um cristão. Talvez você vai considerar muitas das coisas que eu vou dizer aqui como algo que alguém muito maduro vai viver lá na frente na jornada. Não, deveria ser a primeira coisa que todos nós deveríamos viver. É assim que deveria ter sido o começo da tua jornada. E tem alguns aqui que depois de 10, 15, 20 anos de fé, vão descobrir que não sabem nada a respeito do que é seguir a Jesus. E eu não estou sendo prepotente ou arrogante. Eu estou sendo realista. Eu quero que você olhe para esse texto, porque talvez você nunca tinha entendido o que realmente aconteceu aqui. E aqui, nesse texto, nós vemos pelo menos 4 aspectos. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos, vou falar alguns que nós pudermos aqui com o tempo. Mas tem algumas implicações do que significa o chamado que Jesus faz para a humanidade. O chamado que Jesus faz para esses discípulos é o símbolo, é a caracterização, é a expressão do chamado de Jesus a todos nós. O chamado que Jesus está fazendo a Simão, Pedro e André, aqui nesta passagem, iniciando o seu ministério,
é o chamado de Jesus a toda a humanidade. É isso que ele faz a todo ser humano. É isso que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, veio fazer à humanidade. E o que ele fala aqui com Pedro e com André, e essa cena aqui, é uma breve ilustração do que acontece com o ser humano quando Jesus o chama. O chamado de Jesus a todo homem, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer tempo da história, seja naquela época ou seja hoje para nós, o chamado de Jesus para nós está caracterizado nessa cena aqui. Essa cena é a expressão do chamado de Jesus a todos nós. E a resposta que Pedro e André deram a Jesus é a expressão clara do que Jesus espera que nós façamos. Por isso que aqui nós temos a compreensão de como Jesus está se portando nesse chamado, que tipo de atitude ele tem, que tipo de postura, que tipo de intenção, o que ele deseja ao se encontrar com o homem, mas também tem uma cena clara de como o homem deve reagir a esse encontro. Todo mundo está me entendendo aqui? Como é então, Rono? Vamos lá entender? Vamos lá. Pega o texto aí, abre 18, o verso 18, e diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E se você ler, em seguida diz assim: e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ei, presta atenção. Eu não sei se você nota aqui, Jesus brinca, entre aspas, com a palavra pescadores. Ele pega a expressão pescadores e atribui ao convite espiritual que ele está fazendo àqueles homens. Ele pega a definição da profissão e da atividade que aqueles caras tinham para dizer o que é que ele iria fazer com eles. Escute, isso aqui é muito importante. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o chamado que Jesus nos faz é que o chamado afeta diretamente a nossa identidade. O chamado de Jesus implica uma transformação, um impacto na nossa identidade. Pastor, o que é a minha identidade? Identidade é a convicção que você tem sobre você mesmo. Identidade é o que nós poderíamos resumir quem você é. Só que quem você é muito relativo. Se eu perguntar, relativo que eu digo na tua mente. Se eu perguntar quem é você, você vai dizer, eu sou João, eu sou Maria. Não, quem é você? Se eu insistir, você não vai me falar somente o nome. Aí você vai dizer, não, eu sou o João. E aí dependendo da tua ordem hierárquica de valores inconscientes, você vai começar dizendo, eu sou o João, advogado, porque para você a tua profissão é muito importante. Às vezes tua família é importante, você fala, não, eu sou o João, marido da Maria, pai do Pedro e do André, porque a tua família é importante. Você começa a descrever tua identidade a respeito de quem você é dentro de um seio familiar. Você diz, não, eu sou fulano, marido e tal. Mas se isso não é... Aí você diz, eu sou João, empresário. Se a tua tradição familiar é importante, você vai ressaltar o teu sobrenome. Eu sou o João Filisbino. É doido. Da família Filisbino? É daqueles lá, os Filisbino. Isso é importante, hein, cara? Porque você acha que a tua identidade é isso. A tua história familiar, a tua tradição, o teu nome. Ou tua profissão, tua carreira. Alguns são mais... discretos e sabem disfarçar, mas logo que conhece alguém, dá um jeito de contar quão importante ele é. Porque a identidade dele normalmente está firmada no que ele faz, nas suas conquistas, nas suas vitórias, em alguma coisa assim. Identidade é a convicção que você tem sobre você mesmo. Muitas vezes consciente, mas o pior não é a consciente, o pior é a inconsciente. A identidade é, normalmente, o resultado da compreensão que você tem a respeito
de quem você é e do seu valor. O problema é que a identidade da maioria das pessoas é distorcida. Eu vou te dizer 3 níveis de compreensão de identidade que a maioria das pessoas tem, que está errado. Ele pode te ajudar de alguma forma, mas ele não é quem você deveria ser. Primeiro nível, o nível do autoconhecimento. Se eu perguntar, quem é o Ronan, profundamente, aí eu vou falar, o Ronan, se eu for raso, eu vou dar expressões do meu temperamento. Eu vou falar, não, eu sou Ronan, eu sou melancólico, sou mais introspectivo, eu gosto de pensar, de refletir, gosto de artes, de música, a minha linguagem de amor é palavras e toque físico, eu sou mais desse jeito. Se eu for raso, que para alguns isso que eu estou falando é muito profundo. Nossa, linguagem do amor, temperamento, sim, sabe? Que são características temperamentais, comportamentais, sejam elas intrínsecas à tua natureza, ou sejam elas adquiridas na tua formação de personalidade. Isso ainda é raso. Esse nível de autoconhecimento que tanto tem sido exaltado no nosso tempo agora, porque realmente ajuda as pessoas a terem uma compreensão melhor. Por exemplo, quando você entende o teu temperamento, a tua linguagem de amor, você avança muito em entender por que se comporta de tal forma. Por que você faz o que faz? Por que você sente como sente? Por que você chora com o que chora? Por que você ri com o que ri? Por exemplo, talvez tenha alguns que ignoram, mas quem já viu um pouquinho sobre isso, linguagem de amor, temperamento, essas coisas, ajudam muito. Por exemplo, né? Para quem não sabe sobre isso, você vai ver quão incrível é saber esse tipo de coisa. Uma pessoa sanguínea. O sanguíneo, ele faz parte dos temperamentos expressivos, para fora, quente. E um sanguíneo, ele é mais amigável, mais amistoso, gosta de falar, ele fala muito. Inclusive, a maioria dos problemas que o sanguíneo tem por causa da boca, né? Ele fala, ele se compromete, ele se arrepende, ele diz que vai fazer e não faz. Normalmente sanguíneos são simpáticos, conversadores, fala com o poste, fala com, sabe? Sanguíneo é para frentex. Sanguíneos normalmente são expressivos e gostam de se dar bem com as pessoas. Por isso que o sanguíneo tem uma área de fraqueza também, que para se dar bem com as pessoas, ele acaba às vezes comprometendo o seu próprio caráter. Sabe, ele falha, ele diz que foi, mas não foi, diz que está indo, mas não vai, sabe? O sanguíneo ele quer ficar de boa, ele é muito bom em relacionamento, ele conversa bastante, ele é falador, tal. Aí se você pega dos comportamentos expressivos, mas da parte seca, você vai ter o colérico. O colérico também ele é para fora, só que um colérico, ele é seco, ele perde a fluidez do sanguíneo, a maleabilidade do sanguíneo. Então, como ele é seco, o colérico ele é alguém que é duro com as pessoas, fala o que pensa. Normalmente são pessoas muito práticas, organizadas, realizadoras. Pontos positivos do colérico: dá uma tarefa para ele que ele vai fazer. Só que ele vai deixar sangue no meio do caminho. Esse é o colérico. Realizador, conquistador, prático. Sabe, confrontativo. Inclusive pais que não conhecem temperamentos dos filhos sofrem, porque às vezes você tem um filho colérico, e a melhor forma de educar um colérico não é mandando ele fazer, é fazendo ele querer fazer ou achando que ele está fazendo por causa dele, porque ele quer liderar, ele quer realizar, ele quer estar no controle. O colérico é esse que não tem paciência de trabalhar em grupo, ele faz sozinho. O colérico é aquele que você está no ministério, irmãos, vamos aqui no ministério da limpeza, aqui, vamos organizar. Enquanto a gente está orando, organizando, ele já está com a vassoura lá resolvendo. Vocês estão muito lentos, sabe? É o colérico. Os pontos negativos do colérico é a dificuldade de ser maleável, ele é rígido demais, é rígido com as pessoas. E aí eu poderia descrever. Aí nós temos os temperamentos na área fria, que é para baixo. Do lado seco nós temos os melancólicos. Por que seco? Seco da terra. Frio e seco. Melancólico. Igual a terra. É para dentro. O mundo interior dele é muito maior do que o mundo exterior. Ele pensa muito mais do que fala. Por isso que ele sofre tanto. Porque aqui ele tem todo um dilema. Então o melancólico, você passa perto dele, você não viu ele, ele fica pensando a semana inteira. Será que ele está bravo comigo? Será que ele... O que foi? Você manda um WhatsApp para o melancólico. O WhatsApp manda um melancólico. O melancólico manda um WhatsApp para alguém e essa pessoa não responde, ele fica pensando 1 milhão de coisas. Ai, meu Deus. Por isso que eu estou começando a discernir o temperamento dos irmãos da igreja, e tem alguns que eu vejo e mandou mensagem. Deixa eu dar um jeito de responder agora, porque se eu não responder, ele vai achar que
Porque o melancólico sofre, cria histórias na sua própria cabeça, fica conjecturando as coisas. Tudo que você fala um pouco duro com ele, ele já sabe. Mas quais as virtudes do melancólico? São organizados, diligentes, são muito diligentes e disciplinados, gostam das coisas muito bem feitas. Normalmente têm uma sensibilidade artística muito boa. Normalmente são pessoas minuciosas. O melancólico é bom para receber tarefa no sentido de que vai ser feita bem feita. O problema é que você não sabe se vai ser feita, porque ele vai ficar preso naquilo aí, acho que não está bom o suficiente, não está bom o suficiente, não está bom o suficiente. Porque ele é nesse mundo. Aí você pega o fleumático. O fleumático é quase tipicamente o homem. Né? O homem, obviamente que tem homens de todos os temperamentos, mas aquele estereótipo de homem parado, sabe? Que o fleumático, ele é assim, ó, ele é frio porque ele não liga muito para as coisas. Tipo, ele não é muito sentimental, nem muito... Fleumático é o melhor tipo de pessoa para se relacionar no sentido não ter problema. Mas às vezes esse é o problema, que ele não reage. Não reage para a vida, não se posiciona, não resolve, não toma atitude. Ele fica lá. Normalmente fleumáticos não progridem muito. Ele arranja aquele empreguinho, tá bom, pagou, tá tudo resolvido. Se não tiver problema, melhor ainda. Acabou. Ele quer a vida boa. E eu falei isso para vocês aqui, alguns que não conhecem esse recurso de autoconhecimento, fica, uau, que incrível. Meu irmão, isso é o básico. É óbvio que depende de um conhecimento. Mas você não é o teu temperamento. Você não é o explosivo. Você não é o melancólico. Isso não pode definir tua identidade, apesar de muitos sustentarem a sua identidade nisso. Você não é o teu jeito. Você não pode ser picado por essa síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Se não mexer, fica bom. Né? Do jeito que estava bom, não estava? Estava bom, estava bom. Aí tem um segundo nível. E aqui é que está o problema. Aqui que mora o problema. Na autoimagem. Sabe o que é autoimagem? Auto, si próprio. Fala assim, si próprio. Auto, imagem. Então, imagem é uma visão. É a imagem, é o que eu vejo de mim mesmo. O problema é que o homem nunca consegue se enxergar de verdade. A autoimagem, na maioria das vezes, quase 99%, a autoimagem ela é fruto do que você vê de um espelho da vida. A imagem que você tem de você é fruto do que um espelho te mostra. E sabe o que é o espelho? O espelho é a tua jornada de vida. Especialmente as pessoas que passaram pela tua vida. Por isso que a autoimagem, normalmente é a visão que você tem de você, fruto do que a vida te contou. Pensa na autoimagem como um espelho. Quando você olha para o espelho, você não está vendo a você, você está vendo uma projeção de você. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vou repetir. Quando você olha para o espelho, você não está olhando diretamente para você, você está vendo uma projeção de você. Essa projeção, no que diz respeito à nossa vida emocional, à nossa identidade, é normalmente as convicções que nós temos sobre nós, fruto do que a vida nos mostrou, através das experiências ou da boca das outras pessoas. Ó o drogado, ó o rejeitado, ó o que ninguém gosta, ó o pobre, ó o feio, ó o gordo, ó o baixo, ó o idiota, ó o burro. Eu vou te contar alguns exemplos de um problema de uma autoimagem distorcida. Quando você vive experiências, e essas experiências contam uma história sobre você, você se abraça a elas, mesmo elas não sendo verdade. Eu já tive a tristeza de conversar com muitas pessoas que passaram por abuso sexual. E toda pessoa que passou por algum tipo de experiência de abuso sexual, inevitavelmente constrói uma autoimagem baseada naquela experiência. Por quê? Porque não é qualquer experiência, é uma experiência que afeta as nossas janelas da alma de forma muito profunda. Visão, audição e sinestésico. A nossa experiência de mundo, que é construída através do que eu vejo e do que eu ouço e do que eu sinto, diante de uma experiência de abuso físico, é muito forte. Pense agora em alguém sendo estuprado, abusado sexualmente. É algo que impacta demais. O que ela ouve, os cheiros,
os sentidos, o toque, aquilo vai de uma forma profunda no seu coração e cria uma imagem de que ela é aquela experiência. E ela cria uma convicção sobre ela mesma. E a maioria das pessoas que eu conheço que passaram por abusos tem dificuldade de se valorizar, de ter apreço por si mesmo, e acabam projetando essa imagem através de decisões em que ela se desvaloriza o tempo todo, em que ela é a coitada, em que todo mundo vai fazer isso com ela. Pessoas que passam por abuso, características, sejam eles de todos os aspectos, todo tipo de abuso, mas normalmente que as pessoas não são confiáveis. Vocês estão me ouvindo aqui? As pessoas não são confiáveis porque elas te abusam. Só que não é assim todo mundo, mas a tua experiência construiu isso sobre você. De que você não tem valor porque alguém te usou e te desprezou e te jogou no canto. E eu poderia aqui descrever um monte de coisas que afetam totalmente a visão que você tem de você. E essa visão norteia a tua vida. Porque quando você vai tomar decisões importantes na sua vida, você sempre vai partir de uma premissa. A premissa é a tua autoimagem. Por exemplo, vou casar. Depende. Quando você está diante de uma decisão importante como essa, toda a tua bagagem de identidade vai vir para fora. E todas as tuas experiências e a história que foi contada sobre você mesmo, para você, vai vir à tona. E aí você vai tomar decisões. O problema é que a maioria dessas decisões estão sendo baseadas sobre uma distorção da realidade. Porque você não é a tua autoimagem. Eu estou viajando demais, vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Sabe qual é o... Eu fico perguntando, por que o texto fez questão, por que Jesus fez questão de brincar com a expressão pescadores? Jesus estava querendo fazer questão de mostrar para Pedro e para André que o que eles pensavam ser até agora não tinha mais valor. Um homem na Galileia do século I, a profissão dele era tudo que ele tinha. Inclusive, para quem não sabe, se você pega, não só na época de Cristo, se você pega na história da humanidade, normalmente os sobrenomes têm uma relação muito forte com o que você faz, com a tua atividade. Pega na cultura inglesa, principalmente, você vai ver isso muito forte. O pedreiro, o marceneiro. Sabe esses nomes bonitos que a gente fala? Scott, sabe? Holmes. Você fala, é tudo nome de profissão, sabe? O pedreiro, marceneiro e tal. Porque a atividade profissional de uma pessoa naquela época era o seu maior valor, definia quem ela era. Quem é aquele? É o João? Mas que João? É o João marceneiro. Ah, o marceneiro? Então, na época da Galileia, ser pescador era falar, olha, a minha vida é isso. A minha família, a história familiar, o meu legado, o meu patrimônio, é quem eu sou, pescador. Aí vem Jesus e diz, olha, vocês, pescadores, vocês agora serão pescadores, mas de homens. Ele está falando da tua identidade até hoje vai sofrer um impacto. Porque aceitar o meu chamado é estar disposto a eu transformar, mexer e curar a tua distorção de identidade para a verdadeira identidade. Alguém está me ouvindo aqui? Quando nós somos chamados por Cristo, nós precisamos entender que esse chamado implica mexer com quem nós pensamos ser. Implica mexer com as convicções que nós temos sobre nós mesmos e jogar tudo isso no lixo. O chamado de Jesus não se importa com o que você pensa sobre você. E esse é um problema que Deus está me transformando e me curando. Inclusive, eu tenho ouvido de Deus uma cobrança. Ronan, não cai na armadilha, e é algo que eu caí. Dentro de um processo de ajuda pastoral a alguém, muitas vezes ficar preso, porque eu começo a conhecer a história da pessoa, e ela realmente tem vários problemas que levaram ela a uma identidade distorcida.
E às vezes a gente fica empacado em tentar dar significado a essas experiências e a mexer na sua identidade ou justificar aqueles problemas e perdão e tudo mais. Eu sei que tudo isso é importante, mas se nós entendêssemos o Evangelho de verdade, você entenderia que a partir do momento em que Jesus te chama, pouco importa o que aconteceu com você. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pouco importa se você é colérico, que se dane, isso aí não importa para Deus. Entenda que você está sendo chamado agora à mansidão. Pouco importa que você foi abusado, eu não estou te abusando, eu estou te chamando para uma nova vida, é isso que Jesus está falando. Mas é que, pouco importa a visão que você tem sobre você da vida inteira. Eu estou te chamando para dar um novo significado à vida, através de uma imagem de verdade, que é a imagem que Deus tem sobre nós. O chamado de Jesus implica mexer com aquilo que você até gosta da tua identidade. O rico, o forte, o resolvedor. Tem gente que tem características pessoais que ama. Esse aqui, às vezes as pessoas conversam comigo e falam, não, pastor, não é porque eu sempre fui assim. Às vezes em coisas positivas, não, porque eu sempre fui a pessoa que acolhe todo mundo. Sério? Nossa, que generoso que você é. Sabe? E a gente tem o prazer de se escorar em convicções. A pergunta que eu quero te dizer, o que é que Deus está te chamando para ser? Isso é o que importa. Inclusive, eu te convido hoje a refletir o quanto você tem se escorado numa autoimagem distorcida, numa identidade distorcida. O chamado de Jesus implica mexer com tudo isso que você pensa sobre você mesmo. Não importa se é justificável, se é verdadeiro, se tem motivo, se tem história e se foi real. Importa é que o que Jesus está te chamando para viver é além disso, é apesar disso. Alguém está me ouvindo aqui? Deus está querendo transformar identidades aqui hoje, restaurar identidades, mexer com quem você pensava ser, para viver aquilo que Deus te chamou para ser. E Ele diz, olha, venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A segunda coisa que o chamado implica, é que o chamado de Jesus dá sentido à tua vida. Dá um significado e um propósito real e consistente. Quando Jesus diz, olha, farei de vocês pescadores de homens, Ele está dizendo, a partir de hoje, a vida de vocês será mais do que viver para um trabalho. Mais do que viver para uma atividade, ou sustentar-se naquilo que faz. Eu estou dando um sentido agora. Eu estou dando um significado real, consistente. A ausência de propósito é a pior tragédia que pode acontecer na sua vida. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Cemitério. Porque lá tem projetos não vividos, invenções não inventadas, canções não compostas, livros não escritos, porque pessoas presas à sua identidade distorcida deixaram de viver o seu propósito. A coisa mais linda sobre Davi na Bíblia não é nem que ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu vou dizer o que eu acho ser a coisa mais linda sobre Davi na Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 36. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. A biografia de um homem foi resumida numa coisa. Eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando do maior rei de Israel. Eu estou falando de um grande militar, de um compositor estupendo, de um poeta, de um estrategista, de um líder. Eu estou falando de alguém que tem uma biografia incrível. E o resumo da vida dele foi descrito como alguém que cumpriu o seu propósito. Seguir a Jesus é não ver mais sentido e propósito na vida em nada que não seja o que Jesus está te chamando para viver. E você não está pronto para ser discípulo enquanto não
que estiver disposto a fazer do que Jesus te chamou para fazer, o seu propósito. Aí eu preciso te dar uma notícia. Nessa equação não cabe um relacionamento espiritual onde essa relação se baseia em encontrar em Jesus alívio para sua dor, conquistas materiais, ganhar mais dinheiro, até mesmo alvos nobres. Não, eu estou indo buscar a Deus para restaurar a minha família. Enquanto você vai ver que no chamado ao discipulado tem texto em que Jesus diz, olha, se vocês não estiverem dispostos a largar a sua família por amor a mim, vocês não são dignos de ser meus discípulos. Tem alguma coisa errada que a gente não aprendeu até hoje. Vocês concordam comigo? Não é porque é bonito que é de Deus, tá? Não é porque é bonito que é bíblico, tá? Eu estou buscando a Deus para restaurar minha família. E se buscar a Deus vai implicar mais problema para a sua família? Você está disposto a tomar essa decisão? Não, é porque eu quero salvar o meu pai. E se não? E se não for? Entender o chamado de Jesus é entender que Ele está te chamando para algo que vai além de tudo que você possa desfrutar nesta terra. Pescar homem é um propósito eterno. Não se concretiza aqui. Sabe quando é que Pedro e André souberam que tinham vivido seu propósito? Quando? Com certeza, sabe quando? Quando morreram. Quando chegaram ao céu. Você não sabe que você está vivendo seu propósito somente porque você está sendo louvado e aplaudido pelas pessoas. Ou porque tem pessoas que você ajuda e elas te agradecem. Ou porque você está conquistando financeiramente, está prosperando, ou as coisas... O famoso, as coisas estão dando certo. Sabe aqueles que julgam que a coisa é de Deus porque as coisas estão dando certo? Meu irmão, tem muita coisa de Deus que vai dar errado. Deu errado para José o tempo todo. E aquilo era de Deus. A maioria, se não todos, os grandes santos da história e os apóstolos de Jesus morreram pobres, perseguidos, miseráveis e abandonados. Você está pronto para viver o seu propósito? O problema é que o evangelho se misturou com uma coisa que não é o evangelho. E te fizeram acreditar que seguir a Jesus implica também numa vida extremamente vitoriosa nessa terra. Pode ser que não. Ao contrário, eu vejo muito mais a possibilidade de dar ruim nos padrões dessa terra. Vai dar ruim. Que mensagem ruim hoje, né, gente? Poxa, até eu estou com vontade de ir embora desse culto aqui. Meu Deus. Só que a gente precisa decidir que evangelho a gente vai seguir nessa igreja. Se é o de Jesus ou é o teu, o dos homens. Talvez não vai ser muito amigável, talvez não é muito... A mensagem não foi boa hoje, que não deu para dar uns glória. Que bom, meu irmão, eu queria que você chorasse hoje de angústia, de vontade de dizer, caramba, ou me muda, Senhor, eu não tem jeito. Seguir a Jesus implica estar disposto a ter um impacto tremendo na sua identidade, a ressignificar um novo propósito que não tem a ver com nada nessa terra. Mas terceiro, com renúncia total da sua própria vida e vontade. A Bíblia diz que ouvindo eles isso, o que eles fizeram? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando é que você acha que alguém se torna salvo? Isso aqui é pergunta. Essa pergunta é interessante, hein, cara? Isso aqui é interessante. Quando você acha que alguém se torna salvo? Vamos lá, vamos chutar aqui. O que vocês acham? Ah, pastor, não faz pergunta difícil. Sei que tem que responder aí. Não, meu. Hã?
quando crer de todo o coração, tem um texto que diz, olha, se com teu coração creres, com tua boca confessares, serás salvo. Mas só tem um versículo que diz isso na Bíblia, só. Todo o Novo Testamento não faz questão de enfatizar uma oração, ou um momento, para que você se torne um cristão. Pelo contrário, se você pega o Novo Testamento e compara entre procurar textos ou experiências que mostrem que alguém se tornou um cristão porque orou, comparado a alguém se tornou um cristão porque passou a adotar um novo modelo de vida, você vai encontrar um texto que embase uma oração e todo o Novo Testamento dizendo: seguir a Jesus através de uma nova caminhada, jornada de vida, comprova que você é um salvo. Aonde eu quero chegar? A gente acredita que segue a Jesus porque um dia orou. E eu não estou desmerecendo os atos de decisão pontual que a gente toma de quebrantamento diante de Deus. Eu não estou desprezando isso. Eu tive o meu. Mas não é isso que te torna um discípulo de Jesus. Não é porque um dia você foi à frente, como um ato simbólico, levantou uma mão, fez uma oração. O que te torna um seguidor de Jesus é abandonar as suas redes e segui-lo. E seguir implica algo que não é instantâneo e momentâneo, mas que se concretiza através de uma jornada. Não se segue no momento, se segue em um período. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não tem como dizer que alguém segue Jesus por um instante de vida. Só se sabe que alguém segue Jesus por um período de vida. Então a prova que você é um cristão, um discípulo de Jesus, não é porque você participa de uma igreja, frequenta um culto, tem uma fé sincera. Não é nada disso. Ou porque um dia orou, levantou sua mão, preencheu uma fichinha. O que prova que você é um discípulo de Jesus, ou que te garante isso, é que você tem caminhado segundo o chamado que Jesus tem feito, de renúncia completa da sua própria vida, para abraçar a vida que Ele te dá. Isso é ser um discípulo. Será que a gente está pronto para isso? Aí alguém procurou: Jesus, eu quero te seguir. Ele diz: beleza, vem. Não, só um minuto. É que tem um velório que está. Na verdade, assim, não é um velório. Meu pai está meio velho. Deixa eu esperar o meu pai morrer, sabe? Porque sabe como é que é na cultura judaica, Senhor? Seria uma desonra. Deixa o meu pai concluir a sua vida, o seu período de vida. A gente tem o velório. Jesus falou: não. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Vem você e siga, me abandona tudo. Mas que dureza, que desrespeito. Aí vem outro e diz: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa só eu me despedir da minha família. Vem, segue-me, esquece tudo. Será que a gente leu a mesma Bíblia, gente? Ou é o tipo de texto que a gente faz questão de não olhar para ele, ou dar um sentido hipotético e hiperbólico? A gente fala: não, Jesus está querendo dizer que você tem que abandonar as coisas só no seu coração. A gente gosta de inventar essas paradas, né? Não é? Não tem que abandonar. Tem vezes que você vai ter que abandonar literalmente. Às vezes você vai ter que criar rupturas. Às vezes você vai ter que mudar literalmente uma expressão de comportamento. Fazia assim, não faz mais, faz de outro jeito. Se comportava de um jeito, agora se comporta de outro. E eu sei que é o tipo de evangelho que parece ser legalista. Muito pelo contrário, meu irmão. Ninguém aqui, Jesus nunca cobrou comportamento das pessoas. Ele o convidou a segui-lo. E seguir significa adotar um novo estilo de vida que olha para uma referência e o acompanha, e o modela e faz igual ele. Vocês estão entendendo? Isso é ser um discípulo. E esse é o chamado de Jesus para nós. Jesus não te chamou para orar, simplesmente levantar sua mão. Jesus não te chamou para cantar músicas, louvores ou trocar a tua playlist. Jesus não te chamou para ser alguém que agora incluiu a leitura da Bíblia na sua rotina. Jesus te chamou para ser discípulo. E seguir a Jesus implica morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, abandonar a sua velha identidade, seus próprios propósitos, as suas próprias convicções, por amor a Ele, mesmo que seja para morrer.
Isso é ser um discípulo. Esse é o chamado de Jesus para nós hoje. E talvez alguns de vocês aqui tenham vivido uma vida cristã apática, exatamente porque têm vivido uma vida cristã baseada em si mesmo, nas suas próprias vontades, desejos, convicções, nos seus próprios achismos. Deus está te chamando para segui-lo. Jesus está te chamando para ser discípulo, para viver como Ele viveu, para andar como Ele andou, para se comportar como Ele se comportou, para amar como Ele amou. Isso é ser um discípulo de Jesus. Esse é o chamado para nós hoje. Não é sobre uma igreja, não é sobre preencher uma fichinha. Meu irmão, como eu gostaria que vocês entendessem que Jesus nunca criou uma denominação religiosa. Jesus nunca criou uma igreja, Ele chamou pessoas para segui-lo. Jesus nunca fez um apelo de levantar de mãos. Não que isso é proibido, não estou querendo. Eu só não quero que você se escore de que você é um discípulo, que você um dia fez isso e nada mais importa. Não, tudo o resto importa. Na verdade, o que mais importa mesmo é o resto, que é como você vive, como se comporta, como é a sua vida, para onde você olha, quais são os seus anseios, quais são as suas paixões, quais são os seus medos, quais são as suas convicções. Isso determina se você é um discípulo. O que é que te move? O que é que te angustia? O que é que te tira do sério? Se o que te angustia, te tira do sério, te deixa nervoso, ainda tem a ver com o seu próprio ego, você não tem seguido a Jesus. Você tem seguido a você mesmo, a uma própria religião, a religião do eu mesmo, a religião do meu amor, do amor a mim mesmo, a religião da minha história, da minha identidade, dos meus traumas. Inclusive, não use a tua dor para se tornar a sua religião. Tem gente que tem usado da sua dor para fazer o seu Deus, porque ora pela sua dor, chora pela sua dor, serve na igreja se não está doendo, e serve ou deixa de servir se está doendo, e se não está doendo, serve. Vai no culto se está bem, não vai no culto se não está bem. Se explode com alguém, diz: é meu temperamento. Se deixa de fazer o que Deus pede, é porque, meu irmão, você não é a tua religião, você não é a tua fé, você não é o teu Deus, ou tem sido, ou não deveria ser. O chamado de Jesus é morrer para si mesmo, ao ponto em que as tuas alegrias não importam mais, a tua dor não importa mais, os teus sonhos não são o que mais importa, nem os teus anseios, é o de Jesus, e nele encontrar sentido, ao ponto de abandonar tudo e segui-lo. Esse é o chamado de Jesus. É amargo, não é marqueteiro, esvazia as igrejas, mas é o que Ele fez. Eu queria te convidar a seguir a Jesus, estar disposto a uma jornada árdua, contínua e longa, de decisões duras, difíceis e de renúncia, porque agora existe algo que faz mais sentido na sua vida: Ele. Eu queria te convidar a ficar em pé.